Salve, ouvinte da T, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Pode T. Você sabe que às sextas-feiras é dele, Antônio Laroca Neto. Tudo bem, Laroca? Tudo bem, Eduardo? Bom dia. Bom dia. Laroca, eu vi na pauta hoje que você quer falar sobre as mentiras na educação. Sim, eu vou falar, vamos... Então vamos lá, Eu vamos aprendi falar. na escola que era para não mentir, né? Mas infelizmente quem não devia de mentir, mente. O que está acontecendo, hein? Né? Conta para nós. Quando a gente fala, vamos falar um pouquinho de educação infantil, né? É um dos grandes problemas que nós estamos atravessando e é no Brasil inteiro, né? Quando a gente fala educação infantil, a gente tem que falar em ausência. Inevitavelmente de ausência. Ausência de planejamento, ausência de organização, ausência de estrutura, sobrecarga principalmente dos funcionários ali da rede pública municipal de ensino. A gente poderia até abordar outros, mas hoje com a educação infantil. A gente sabe que o pior de tudo é o descumprimento da Constituição. Tem lá a carta maior que todos nós devemos obedecer, e nós obedecemos, porque se a gente não obedecer vai responder processo. Mas tem gente que não precisa obedecer. O poder público, e principalmente o governante de plantão, não obedece. E quando a gente fala nessa ausência, e ausência principalmente de cumprimento da Constituição, o artigo 208, inciso 4º da Constituição, que é uma norma de efeito autoaplicável, ou seja, ela não precisa de outra lei. Ela própria já diz tudo. E ela diz o seguinte, em curtas palavras, que a responsabilidade da criança de 0 a 5 anos na educação é do Estado. A gente convive com um monte de desculpa do poder público, a desculpa da reserva do possível, que é um princípio que diz assim que não tínhamos dinheiro para fazer aquilo que deveríamos de ter feito. Na verdade, é o governante de plantão que estabelece as prioridades. Ou seja, ele não estabeleceu como prioridade a educação infantil. Nós podemos ir mais longe quando a gente comprova a mentira. Uma mentira que tomou conta do imaginário, principalmente dessa área da educação, onde diz que educação é responsabilidade do Estado a partir dos 4 anos de idade. Mas que contraria a norma de eficácia plena que diz assim, de 0 a 5, o Estado tem que fazer. Só reforçando, quando você diz Estado, é o poder público como um todo. De modo geral. Mas como a educação infantil foi delegada ao poder municipal, sim. A culpa é do município. Então, o que acontece? Quando você estabelece que o município tenha que fazer e tenha que fala-se, e aí está a mentira, e a mentira contada por várias vezes acaba se tornando uma verdade, de que é de 0 a 4 anos. Não é nada disso. A família tem obrigação de, a partir de 4 anos de idade, colocar a criança para estudar. Mas se essa família tem necessidade de matricular a criança, principalmente para que a mãe possa ir para o mercado de trabalho, é obrigação do Estado recepcionar essa criança, matricular e dar um ensino de qualidade. Eu fiz uma pesquisa antes de vir aqui, Eduardo, e os países do mundo com maior desenvolvimento investem na educação infantil. Noruega, Finlândia, Suíça, Alemanha. E, infelizmente, o Brasil ainda não se tocou de que para termos uma sociedade evoluída, melhor e desenvolvida, nós precisamos investir também e muito na educação infantil. Triste ver que quando não tem vaga na creche, alguém sai perdendo. E sabe quem que é esse alguém? A mãe, a mulher. Então tudo aquilo de igualdade de gênero, que a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, que a mulher tem o direito a estudar, ela cai por terra, vai pelo ralo da aplicação equivocada do dinheiro público pelo governante de plantão. A gente sabe que igualdade de gênero é estar com a creche ou com o CMEI
com vagas à disposição para que essas mulheres possam deixar o seu filho lá no local de estudo, de desenvolvimento, sabendo que ele vai ser bem cuidado e ir para o mercado de trabalho. O sentimento materno é muito forte. A mãe tem um dever e um sentido de proteção muito maior do que o homem, o pai. E ela vai proteger o filho. E quando isso acontece, ela não ter o espaço necessário para ela ir para o mercado de trabalho, o que ela faz? Ela larga de estudar, ela larga de ir para o mercado de trabalho, ela abandona, não por vontade, mas sim pela pressão da falta daquilo que lhe é direito, que é ter a vaga de escola para aquela criança. A gente está vendo isso acontecer e a gente vê que vai pelo ralo do orçamento mal aplicado à igualdade de gênero. Nós, sociedade... Nunca tinha parado para pensar nisso, viu, Laroca? Nós, sociedade, precisamos pensar. Você homem, você mulher... Fala em igualdade de gênero. Como falar em igualdade de gênero se a mulher não tem com quem deixar a criança? E o instinto materno dela, forte, vai fazer sempre com que ela priorize o quê? A criança. Sem dúvida. Triste ver que o Estado não pensa dessa forma. O Estado tinha que pensar dessa forma. Eu vou abrir vaga, eu vou deixar de fazer um asfaltinho aqui para pegar e conseguir mais vagas. Outro problema que a gente vê é que quando tem a vaga, abre essa vaga, o ensino não é de boa qualidade. Infelizmente, a gente se depara hoje, e isso é nos mais de 5 mil municípios do Brasil, falta uma merenda de qualidade para que a criança se desenvolva, tenha o hipotálamo satisfeito ali, com uma refeição boa para que ela possa estudar. Que ela possa comer à vontade. Isso, porque gente com fome não precisa nem ser criança. Gente com fome não aprende. Então, uma merenda de qualidade, uma estrutura. Eu tive num CEMEI que não tinha cobertura para as crianças saírem no momento de recreio para ter uma atividade lúdica no pátio, porque com sol ou com chuva, ela vai ficar onde? Fica dentro da sala de aula, infelizmente. Essa falta de estrutura fica pior, Eduardo, quando a criança tem algum transtorno. Fala-se muito em educação inclusiva, mas quando a criança é laudada com algum problema de transtorno mental, ela tem uma dificuldade ainda maior de poder ter acesso àquilo que lhe é de direito. Então fala-se, os políticos em época de eleição, e estamos nos aproximando de um pleito eleitoral, um discurso muito bonito em favor das crianças, em favor das mulheres, em favor da educação, mas infelizmente, quando a gente vê que o discurso não corresponde à realidade do Brasil que nós conhecemos. A mãe que tem um filho com uma deficiência, quando precisa levar ele para estudar, ela encontra vários obstáculos. É o laudo que não tem, porque não tem consulta com neuropediatra para que ela possa laudar e ter um professor específico dentro da sala de aula, um tutor que lhe atenda. Tudo isso está se avolumando. Então, se nós queremos um Brasil melhor, um Brasil justo, um Brasil coerente, nós temos que investir principalmente no ensino, mas no ensino infantil. Essa criança de 0 a 4 anos precisa de cuidado. E o que a gente espera é que o eleitor lembre disso no pleito eleitoral. Seja de agora, que é majoritário aí em relação ao presidente da República, mas principalmente quando se falar da eleição do seu prefeito, porque, como nós já falamos, a responsabilidade é do município da educação infantil. Tem um autor, e eu quero recomendá-lo aqui, chamado Erich Fromm. Ele escreveu um livro chamado A Arte de Amar. A Arte de Amar conta todas as etapas da vida do crescimento do ser humano. Por que uma criança em tenra idade é apaixonada pela mãe e o instinto materno fala mais alto? Por que depois dos 7 anos ela passa aquela aproximação com aquele herói que sai para a rua para trabalhar, que é o pai?
todas as explicações são dadas por Erich Fromm nesse livro A Arte de Amar. Então eu recomendo às pessoas, porque ele tem uma frase muito bonita, ele diz o seguinte: amar não é sentir, amar é agir, com responsabilidade com quem a gente ama, com dedicação e principalmente com empatia. Não adianta a gente ter um discurso bonito, ter uma fala daquelas que convence, se na atitude não corresponde àquilo que as palavras tentam explicar. Que aula, hein, Laroca? O nosso escritório da advocacia ganhou agora 2 ações de mães que trabalham e que têm dificuldade de ir para o mercado de trabalho. E eu tive que estudar a matéria para colaborar lá na peça jurídica, e eu fiquei assim estarrecido, né? E a importância, porque a criança é tão importante, ela vai ser o adulto do futuro. Ele pode ser um homem bom ou pode não ser um homem bom. E isso está muito e intimamente ligado ao desenvolvimento infantil. Então, quando a gente pensar em ir para a urna, nós temos consciência de que o que a gente pretende para o Brasil do futuro, o que a gente espera para o nosso estado e principalmente para o nosso município, porque é aqui que as coisas acontecem. Então, leiam o Fromm e talvez se sensibilizem com a necessidade de a gente atender a nossas crianças. Se esse Pode Ter de hoje, se a edição de hoje fosse uma foto, eu diria que nós teríamos que imprimi-la e colocá-la num mural bem grande para todo dia estar olhando para ela, viu, Laroca? Isso que é importante. Isso aí, que bom. Obrigado, Laroca. Até sexta que vem. Obrigado a você que esteve conosco aqui no Pode Ter. Pensa bem aí em tudo isso que o Laroca falou, porque a gente sabe para onde a gente caminha, né? A gente sabe para onde está caminhando e depende da gente melhorar essa situação. Obrigado pela companhia. Segunda-feira eu te espero. Tchau.